Queridos amigos, irmãos, companheiros dos nossos estudos das segundas-feiras, do Grupo Espírita Fraternidade, o nosso caminho Damasco de Garça. Mais uma vez, nós vamos buscar no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, hoje, capítulo 6, versículos de 1 a 4, do qual se aproveita Richard Simonetti, e no livro A Voz do Monte, com o título de O Bem Sem Propaganda, nos legou a página que hoje subsidiará os nossos estudos. Que Deus e Jesus nos abençoe e ilumine nesses momentos, para que possamos compreender bem esses ensinamentos do Mestre e a interpretação aqui do Richard Simonetti. Tenhamos alguns minutos de reflexão e de aprendizado para as nossas próprias necessidades evolutivas, sobretudo espiritualmente falando. Então, como dissemos, o bem sem propaganda, a página que o Richard nos deixou. E a passagem evangélica. Guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, recompensa não recebereis do vosso Pai que estás nos céus. Quando, pois, derdes esmolas, não mandeis tocar a trombeta à vossa frente, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo que estes já receberam a sua recompensa. Quando derdes esmolas, não saiba a vossa mão esquerda o que fez a direita, a fim de que a esmola fique secreta. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Palavras de Jesus, conforme Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Inicia o Richard Simonetti. É ponto pacífico que o móvel das nossas ações humanas, no atual estágio evolutivo, chama-se egoísmo. As nossas iniciativas, em qualquer setor da atividade, geralmente são inspiradas no propósito fundamental de atender nós mesmos. Como ainda nos caracteriza como habitantes deste planeta de provas e expiações, o egoísmo caracteriza, está forte arraigado em nós. Acontece que nós gostamos, apreciamos ser observados, vistos, comentados, quando fazemos as nossas doações, quando damos as nossas esmolas, quando ajudamos alguém. Nós ainda não aprendemos os ensinamentos de Jesus, conforme acabamos de ler, de não deixar que uma mão veja o que a outra dá. Porque, conforme diz, se nós formos vistos pelo bem que fazemos,
já teremos recebido a nossa recompensa e nada mais nos será dado. E ele continua: no campo profissional, por exemplo, muitos escolhem sua atividade baseando-se em pesquisas no mercado de trabalho, sem motivação de ordem vocacional, sem a mais leve intenção de servir. Observam apenas as possibilidades financeiras. Então, veja quanto vai o nosso egoísmo, a nossa visão materialista, material, das coisas materiais, começando aqui com esse exemplo que ele dá da escolha da atividade profissional, quando muito poucos as fazem pela vocação, pela vontade, sentimento, desejo de exercer uma determinada profissão. Muitos, a maioria, são levados desde os incentivos familiares às escolhas daquelas profissões que no momento são as melhores remuneradas. Então, nós vamos ver que estaremos aí colocando acima do sentimento o valor monetário, o dinheiro, o material. Qual o melhor funcionário? Aquele que ama seu trabalho. Como amá-lo se a sua opção foi de ordem pecuniária e não vocacional? Muitos chegam a detestar o que fazem. Quantas pessoas estão atendendo mal, trabalhando mal, porque abraçaram uma profissão, estão numa profissão puramente por interesses financeiros e, na realidade, como ele diz, detestam o que fazem. Dificilmente nos tornaremos um bom profissional numa função, num trabalho em que nós apenas o fazemos, optamos, porque ele nos traz retorno financeiro, mas não nos traz satisfação profissional, satisfação pessoal, de realização. Portanto, fica difícil que nos tornemos um bom profissional numa área em que o interesse é apenas, então, somente pecuniário. Por isso, na maior parte das vezes, o funcionário dedicado é simplesmente aquele que deseja progredir na profissão, ciente de que chegar mais cedo e sair mais tarde, demonstrando interesse, é uma forma de fazer média. Seu empenho profissional, cuidadosamente exibido, torna-se para ele um meio de atingir seus objetivos. Os escalões mais altos da organização a que está vinculado. Então, dentro desse exemplo do profissional que faz a opção pela remuneração e não pelo gosto de exercer determinada profissão, nós vamos encontrar aqueles que apenas fazem o esforço para galgar postos que possam remunerá-lo ainda mais e melhor. Então se torna um interesse particular, sem jamais desejar que o seu serviço seja melhor, que ele seja prestado, executado na forma melhor de atendimento, sobretudo quando envolve o relacionamento, envolve o trato com o povo, com a população, com os outros irmãos. Então, neste campo, nesta questão do profissional, nós vamos encontrar muitos desajustes, desequilíbrios,
de pessoas que estão locadas em profissões cujo interesse foi tão somente a remuneração que aquela profissão, aquele emprego dá, o que torna a pessoa desajustadas, desinteressadas e, consequentemente, não realizando como devia o seu trabalho, sobretudo no campo das interligações, no campo das relações humanas. Ante o casamento, a primeira preocupação do homem: ela vai cuidar bem da casa? Será boa cozinheira? A preocupação da mulher: será ele carinhoso comigo? Vai entender-me? E outras questões mais, né? Que nós fazemos ou podemos fazer, ou um casal faz com relação ao parceiro no casamento, ante o casamento, ou quando está se preparando para a união conjugal. Sempre o interesse pessoal determinando o comportamento, fazendo as indagações, orientando as preferências. Quer dizer que, veja, neste caso, é o interesse próprio, particular, meu, os meus interesses. A preocupação são com os meus interesses, não com o interesse do outro ou com os interesses comuns, que seria, no caso, o principal. Como não poderia deixar de ser, até o bem que praticamos costuma inspirar-se no egoísmo. Somos muito mais mercadores do que servidores. Pensamos em ser úteis, não por espírito de fraternidade, mas no propósito de recebermos recompensas, já que todas as religiões consagram o atendimento às necessidades alheias, a compreensão das misérias humanas, o socorro ao necessitado, como a base da nossa edificação interior e a porta de ingresso no reino de Deus. E nós vemos então as religiões, né, a maioria das religiões, baseando-se, né, no atendimento, consagrando-se ao atendimento das necessidades alheias. Boas iniciativas, bons trabalhos, mas que começam com a ideia da edificação interior e a porta do ingresso no reino dos céus. Então começa, ou tem como móvel, uma barganha. Fazemos para receber. Desde o particular, a convicção religiosa, a prática religiosa, nós já nos utilizamos dessa troca. Já nos animamos com a possibilidade de servir para ser servido, de fazermos alguma coisa para que possamos receber algo. É importante fazer, mas o mais importante é como fazer. E é isso que nós vemos Jesus nos recomendar, para que busquemos uma motivação outra, que nos anime, que nos leve, que nos gratifique diante do bem que buscarmos e fizermos. É por isso que Jesus recomendava não deixar que uma mão veja o que a outra faz, para que nós tenhamos amanhã, depois, no futuro, a recompensa
de tudo o que aqui de bom houvermos feito, sobretudo quando beneficiamos aos nossos irmãos. E continuando, e por que o Espiritismo vai bem mais longe? Ao destacar a necessidade de fazermos algo de bom pelo semelhante, não apenas para sermos recebidos no além, mas, sobretudo, para que vivamos bem na terra, movimentam-se os espíritas no campo da filantropia, edificando escolas, creches, berçários, hospitais, orfanatos. O Espiritismo tem o lema, tem a bandeira que Kardec instituiu: fora da caridade não há salvação. Quer dizer, ser caridoso, benevolente, indulgente e perdão, né? A característica, os 3 itens da caridade, conforme dizia Jesus, que é ser bom, benevolente, indulgente e perdoar. Então, o espírita, abraçando esta bandeira, este lema espírita, ele tem buscado envolver-se no campo da filantropia. Então, nós temos visto, podemos ver, né, como disse o Richard, edificando escola, creches, berçários, hospitais e orfanatos. Certo de que hoje já é tão difícil você entrar nessa área do atendimento às famílias, sobretudo com hospitais, com orfanatos, ainda existem, tem, mas hoje se torna muito difícil diante das exigências. Nós temos por experiência aqui em Garça, em que tínhamos um hospital administrado pelos espíritas e que precisamos fechar diante das dificuldades. A cidade não comportava 2 hospitais e acabamos tendo que fechar o Hospital Samaritano de Garça e outras entidades também espíritas de Garça fecharam suas portas. Como muitos sabem, aqueles que estão envolvidos, sobretudo na área da saúde, de quanto é difícil manter uma atividade que recebe verbas do governo em valores muito aquém daquilo que seria e que é necessário para a sua manutenção. Então, o espírita, creio eu, de uma certa maneira, por experiências, ele tem buscado, ainda busca a filantropia, porque é uma da atividade, os meios dos espíritas se exercitarem na filantropia, que é trabalhar pelo bem. Então, em atividades de menores portes, a fim de que não haja aí o atropelo das necessidades de aportes financeiros de grande monta e que, sem dúvida, fica muito difícil nos dias de hoje ser levado adiante. Alguém diria que esta caridade interesseira, praticada com o propósito de ganhar o céu na morte ou de merecer seus favores na vida, não tem valor nenhum. Realmente, de que vale pensar no bem dos outros visando unicamente ao próprio bem? É a caridade interesseira. Pode parecer que não tenha valor nenhum, né? Porque diz que vale pensar no bem dos outros visando unicamente o próprio bem. No entanto, não se improvisa o servidor, e a vocação de servir
começa sempre no propósito de receber. Como ainda estamos no primeiro estágio, é natural que aspiremos à recompensa pelo bem praticado. Não apenas as celestes, mas também algo mais imediato, mais palpável, que fale mais de perto ao nosso ego, o reconhecimento alheio. De uma certa forma, e como Richard diz aqui, é até compreensível que nos move ainda esse propósito do reconhecimento alheio. Ele diz, como não se improvisa o servidor, a vocação de servir começa sempre no propósito de receber. Como o bem é sempre o bem, né? Tudo que nós fizermos de bem terá um valor. Determinado ele, sim, sem dúvida, pelo esforço que nos custou e pela intenção que nos levou a fazê-lo. Então, como tudo é aprendizado, é prática, é experiência, fazer o bem, dedicar-se à filantropia, mesmo que determinado por um desejo de receber uma recompensa no futuro, no porvir ou desde já. Mas isso acaba nos levando a nos acostumar a servir. Como ele diz, como não se improvisa um servidor, nós nos tornamos um servidor pleno de um dia para o outro. É necessário uma vivência, uma experiência, para que nós tomemos gosto, aprendendo. E aí então há que existir um motivo, uma motivação. Então, mesmo que seja esta do reconhecimento alheio, a nos impulsionar no bom caminho, é importante que o façamos, que isso ocorra. Se beneficiamos alguém que não manifesta sua gratidão, logo consideramos indigno de nossa ajuda e até nos irritamos. É que não lhe demos nada, apenas vendemos ajuda, o preço, a gratidão. Então vai ocorrer que a gente ajuda esperando reconhecimento e gratidão. E acabe, por exemplo, quando isso não ocorra, se contrariando, irritando. Ah, fiz isso, fiz aquilo. A pessoa nem ligou, nem disse nada, nem agradeceu. Porque ainda estamos esperando ou vendo, como diz o Richard, não estamos dando, estamos vendendo. E o preço que nós cobramos ainda, infelizmente, é o da gratidão. Algo que não precisamos, não devemos esperar. Porque o preço não está, o preço da nossa ação não está na manifestação daquele que recebe nossas benesses. O preço já está dado pela justiça divina quando a nossa ação se realiza. As mesmas motivações inspiram o secreto desejo de propaganda em torno do bem praticado. Se muitas pessoas tomarem conhecimento, será formidável. Então a gente vai ver aqueles que fazem bem, querendo aparecer, se mostrando, porque aquilo é realmente muitas vezes de grande interesse. Aparecer. Conhecendo essa fraqueza,
os organizadores de campanhas beneficentes instituem o Livro de Ouro, onde estão registrados os nomes das pessoas que efetuaram doações maiores. E quanto maior o destaque que se dê ao livro, mais generosas as contribuições. Verdadeira glória para o doador é quando se publicam fotografias nos jornais ressaltando-lhe a generosidade. É aquela questão dos hipócritas, né, que Jesus censurou, de aparecer, de ser visto. O Livro de Ouro, hoje não vejo mais falar, mas existia um tempo, se falava muito, se fazia muito estar no Livro de Ouro, por uma causa, para ajudar alguém, alguma coisa, instituía-se um livro em que as pessoas iam doando e tinham seus nomes ali colocados, sobretudo aparecendo aquelas doações de maiores quantidades, né? E isso a gente vê quando as pessoas aparecem, um ato de bondade, um ato de doação, é buscado dar publicidade. Aquele que faz, ele mesmo se encarrega ou busca publicar o ato. Pessoas assim parecem nada mais desejar senão fazer propaganda de si mesmas. Por isso Jesus proclama que já receberam sua recompensa. Não deixa de ter valor um bem feito, uma doação, mas quanto mais ela for feita no intuito de aparecer ou de ser vista, na contabilidade divina o seu valor é menor. Lembre-se do óbolo da viúva e o saco de dinheiro do rico. Qual que pesou mais? Qual que teve mais valor perante a justiça? Lembremos-nos disso. Toda ação generosa, para ser autêntica, deve ser um ato do coração. E o coração trabalha em silêncio, escondido dentro do peito. Então, nossos atos devem ser um sentimento, né? Para ser autêntico, tem que ser como o coração, que trabalha sem parar, continuamente, escondidinho dentro do peito. Começamos a agir como os filhos verdadeiros de Deus quando essa dedicação ao semelhante se faça. Não porque queiramos ganhar o céu, a graça de uma cura, a solução de um problema, não porque pretendamos o apreço público, mas por sentirmos um pouco de piedade, um pouco de comiseração pelas misérias alheias. Então, começa a ter valor, começam a ser verdadeiros e nos podemos aí então estar agindo como filhos de Deus, quando as nossas ações é por sentir piedade, comiseração pelas misérias alheias. Quando nós agirmos, quando nós trabalharmos, quando nós servirmos, quando nós doarmos, para ajudar, para contribuir com aqueles que precisam, para diminuir as dores dos sofredores, para ajudar os necessitados, por realmente sentir piedade diante das dificuldades do próximo, do irmão. Então, termina Richard, seremos capazes de dar sem que a mão esquerda tome conhecimento do que fez a direita, isto é, de forma tão espontânea que nem tenhamos consciência de que estamos sendo bons. Então, aquilo que começa com uma ideia de meios de ganharmos os céus, de recebermos a recompensa aqui, pode tornar ou tornará-se com o exercício, com a
realização em algo que nós amanhã vamos fazer por termos dó, piedade e comiseração de nossos irmãos que precisam. E aí nós não mediremos esforços para ajudar, para trabalhar, para dar de nós, na caridade material, mas sobretudo também na caridade moral, algo que temos e que possuímos em ajuda ao irmão que mais precisa. Então, todo exercício que fizermos hoje, mesmo que motivado por algum sentimento menor, nos ajuda a desenvolver essa capacidade de querer bem, de amar, de sentir a dor, a dificuldade do irmão do próximo e por ele trabalharmos. Fica aqui hoje a nossa lição para a reflexão que nós tanto precisamos ter, levar conosco na nossa luta, compromissos e obrigações, sobretudo os que envolvem as leis eternas e imutáveis de Deus, nosso Pai e Criador. Obrigado a todos que assistirem esse nosso estudo e que possamos retomar na sequência, numa outra segunda-feira. Boa noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima.